Eu sou Leandro Viana e o filme Thor, Amor e Trovão chega aos cinemas no dia 7 de julho. A gente aqui do Nerdverso já fez um vídeo explicando o grande vilão do filme, que é Gorr, o carniceiro dos deuses, vai ser interpretado aí pelo Christian Bale, mas esse vídeo aqui é para falar então da poderosa Thor, te contar assim o porquê que a Jane Foster, ela não é apenas um interesse amoroso do Deus Trovão, ela é muito mais, nas HQs é uma heroína muito querida pelos fãs, e cara, convenhamos, ela tá empunhando ali o Mjolnir, né, um Mjolnir lindo, todo remendado, depois que a Hela destruiu o martelo lá em Ragnarok. Então assiste esse vídeo que eu vou te contar porque a personagem tem tudo para brilhar nesse filme e se tornar ainda muito importante nessa nova fase da Marvel. Roda a vinheta aí, vamos lá! Em primeiro lugar, a Jane Foster teve a sua primeira aparição em uma HQ lá de 1962 e ela foi criada pelas lendas Stan Lee e Jack Kirby. E no começo, sim, ela era apenas o interesse amoroso do Thor, no qual ele sempre aparecia para salvar a Jane dos vilões. Mas enfim, a gente tá aqui para falar da poderosa Thor e sem enrolação, depois de muitas histórias, tipo, até da Jane Foster ela se fundir lá com a Lady Sif, um outro interesse amoroso do Thor lá nas HQs. Imagina que loucura foi isso. Mas então, assim, depois de 50 anos, exatamente em 2014 ali, começou o arco que vai dar uma nova abordagem a Jane e transformar ela então na deusa do trovão. Cara, isso tudo começa ali quando o Thor, ele tava lutando, olha só contra quem? Contra o Gorr, o carniceiro dos deuses. E nessa época a Jane, então, ela foi diagnosticada com câncer de mama. E o curioso é que, assim, que a mãe da Jane, ela também morreu de câncer quando ela tinha 9 anos de idade. Então a doença aí já era algo recorrente na família. Mais tarde, então, depois dessa batalha com Gorr, a Jane, ela foi convidada pelo próprio Thor para representar a Terra lá no Congresso dos Mundos que aconteceu em Asgard. E ela decidiu participar ao mesmo tempo que fazia ali a sua quimioterapia. E ainda recusou, né, qualquer ajuda, qualquer tratamento mágico. Bom, eu contei essa parte para vocês principalmente para entenderem a índole da Jane Foster, né? Ela é a mulher ali que vai enfrentar a doença, um dos indicativos do porquê ela seria então digna de empunhar o Mjolnir. E falando em ser digno, eu quero comentar um pouco sobre a saga Pecado Original, que é onde o Thor ele se torna indigno, né? Então nessa saga existe um grande mistério do porquê isso acontece. É logo depois do Nick Fury ele sussurrar algo lá no ouvido do Thor, né? Então esse mistério durou quase 3 anos e a frase que foi capaz assim de tirar o poder do Deus do Trovão, a proferida frase dita pelo Nick Fury foi a seguinte: Gorr estava certo. E vocês devem estar se perguntando assim, como que o Gorr, o carniceiro dos deuses, estava certo? É que assim, pessoal, durante a batalha que matou o Gorr, ele disse que os deuses eles são criaturas egoístas, só se importam consigo mesmas, nunca criam nada, não dão bola para a humanidade e só trouxeram ao universo miséria. Nessa mesma época, o próprio Gorr ele falou ali que o Thor era um dos seus deuses preferidos porque o filho de Odin ele duvidava de si mesmo. Então quando o Nick Fury ele fala que o Gorr estava certo, tipo que os mortais viveriam muito melhor sem um peso assim de venerar esses deuses, o Thor ele duvida de si mesmo mais uma vez e daí perde a posse do Mjolnir. Vai que no final do filme algo assim acontece, o Thor perde seus poderes, ele não é mais o Deus do Trovão e assim a Marvel aposenta mais um dos Vingadores lá da formação original e abre espaço para uma poderosa Thor brilhar. Vai que isso acontece. Então, ó, isso seria melhor que matar o Thor, já que a gente tá vendo que cada um dos novos Vingadores que surgem, eles estão sendo substituídos ou passando o manto, o seu legado aí adiante. Mas isso é só uma das teorias, né? Vamos voltar para falar aqui da Jane Foster, que é o assunto principal do vídeo. Com o Thor indigno, então o Mjolnir ele ficou parado na lua, sem que ninguém pudesse empunhar ele. E o próprio martelo, então, ele procurou meio que telepaticamente a Jane. Ela, em algum momento, cedeu a esse chamado, pediu para o Heimdall lá levar ela até o local. E chegando lá, então, a Jane Foster pegou o Mjolnir
ganhou os poderes do Thor, assim, e até algumas outras habilidades do martelo que a gente não via com o antigo herói. E lembra que a Jane, que eu falei antes que ela estava com câncer em estado avançado? Então, quando ela se torna a poderosa Thor, por algum milagre ali, ela é curada, né? Só que a gente sabe que na Marvel nem tudo é alegria, mas eu vou falar sobre isso aí um pouco mais além no vídeo, porque se tu chegou até aqui, eu vou pedir para vocês darem um like verso no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho, tudo isso aí para ajudar o Nerdverso. A Jane, então, aos poucos, ela foi aprendendo a como usar, a manusear o Mjolnir. Ela mesma fala nos quadrinhos que já viu o Thor utilizando o martelo diversas vezes, então ela começa ali a girar o Mjolnir e consegue sair voando da lua. Só lembrando que na época ainda ninguém sabia qual era a identidade da poderosa Thor, ficou por algum tempo esse mistério no ar de quem era essa mulher que era digna de empunhar o Mjolnir, mas saindo da lua, então, a Jane, ela se viu no meio de uma baita enrascada. O Malekith, ele estava ali com a aliança com os gigantes de gelo que eles planejavam trazer o Laufey de volta. Mas não bastando só isso de problema nesse começo de carreira da Jane, o Thor, ele apareceu indignado ali, reivindicando o martelo. Nessa época o Thor, ele tinha perdido então um braço esquerdo e estava com um braço ali bem parecido com o do Bucky, o nosso querido aí soldado invernal. Mas então o Thor, ele não aceita, chama aquela pessoa ali com o Mjolnir de impostora, né? Começa uma grande luta, uma grande batalha entre os dois, até que a Jane, durante a luta, ela derrota ali alguns gigantes de gelo que estavam ao redor, só esperando que aqueles dois deuses, eles se matassem. E velho, o Thor, ele fica abismado então com o poder do Mjolnir, ele parece muito mais forte de quando ele mesmo empunhava, então ele tem uma certa humildade, ele aceita assim que o martelo tem uma nova dona, e ela dá a bênção mesmo pra Jane nessa hora, sem saber, lembrem disso, sem saber qual era a verdadeira identidade da heroína. Nessa hora ele também passa o seu nome de Thor para que ela use. Ela é a nova deusa do trovão, e então ele começa a se chamar apenas de Oddsson. Aliás, tem uma parte muito engraçada nesse final, porque o Thor, ele começa a se questionar ali quem é essa pessoa que tá empunhando, pergunta ali se não é a própria mãe, porque a Frigga, ela estava desaparecida nessa época. E a Jane vai lá então e lasca um beijão na boca do Thor e pergunta assim: tu acha que depois desse beijo eu realmente sou a tua mãe? Oh, Jane, então, o Thor, ele meio que reconhece o beijo, mas não consegue associar isso assim com a pessoa, com a Jane Foster. Depois disso, a Jane, então, ela esteve presente na saga das Guerras Secretas, no qual o plot era onde dois universos, duas realidades iam colidir. E durante então essa saga, a Jane, ela se infiltrou ali na tropa Thor, que para quem não sabe são seres dignos dos mais diferentes lugares, eles se mostram capazes de cada um erguer o seu próprio Mjolnir. Então a Jane, junto com a tropa Thor, eles tiveram ali um papel importante, fundamental na restauração ali do multiverso, fazendo que eles se unissem ao invés de colidir. E continuando a história da Jane, né, depois dessa união entre os universos, a Thor, ela concordou então ajudar a formar uma nova equipe, um grupo oficial dos Vingadores. E olha quem tava nesse grupo aí, que era liderada pelo Homem de Ferro. Tinha o Falcão como Capitão América, o Miles Morales, o Visão, o Nova e também a Miss Marvel da Kamala Khan. Mas o grande detalhe é que ainda ninguém sabia a identidade verdadeira dela. Mas isso durou assim até que o Kang, o Conquistador, mandou a Jane ali alguns dias pro futuro, e com isso ela foi separada do Mjolnir e perdeu os poderes de Deusa do Trovão. O Sam Wilson testemunhou isso, né, enquanto ela voltava a se tornar a Jane, mas o Sam, a gente sabe, é um cara gente boa, concordou em manter segredo e ainda foi visitar ali a Jane durante suas sessões de quimioterapia, para que ela ali tivesse um amigo, né? Alguém para conversar, alguém para compartilhar esse segredo. Cara, imagina tu ser um super-herói, ter poderes inimagináveis e não conta isso para ninguém. Olha que chato. Então a Jane, ela encontrou ali no Sam, no Capitão América, um grande amigo. Na verdade, essa relação aí se tornou muito maior, né? Eles chegaram a compartilhar um grande momento romântico. Para quem não sabe, a Thor da Jane Foster e o Capitão América do Sam Wilson, eles deram um beijo assim que deixou a equipe dos Vingadores sem reação, todo mundo de boca aberta mesmo. Mas então, deixando as fofocas de lado, voltando para a história, que é o que importa, lembra que no começo eu falei para vocês aí que tinham consequências negativas do fato da Jane ela se tornar a poderosa Thor? Então, todo o progresso da químio era perdido quando a Jane se transformava, isso expelia ali todas as toxinas do corpo dela,
incluindo as drogas que faziam bem pro tratamento, mas deixava o câncer ali, já que já era algo parte do corpo da Jane. Então, quanto mais vezes a Jane ela se transformava na poderosa Thor, mais vezes empunhava o Mjolnir, o câncer evoluía mais e mais e mais, até chegar no estágio 4, que é o mais avançado de todos. Nessa hora, até o Doutor Estranho veio a intervir, né? Ele avisou a Jane que se ela se tornasse a Thor por mais uma vez só, ela ia morrer. A Jane então foi convencida pelo Strange, pelos amigos, e desistiu de empunhar o Mjolnir, né, visando a sua saúde. Haha, meus amigos, porém, né, isso tudo mudou quando a Jane, ela ficou sabendo que por causa do vilão Mangog, a cidade de Asgardia, ela estava indo em direção ao sol, e isso ia matar todos os asgardianos que viviam lá. E não teve jeito mesmo. A Jane, então, ela empunhou o Mjolnir, se tornou a Thor uma última vez ali para salvar Asgardia, mesmo sabendo que isso fosse matar ela. Nesse processo, a Thor ela enfrentou então o Mangog, só que apesar dos seus melhores esforços, tomou uma surra brutal do vilão. Mas como uma grande heroína ali, a Jane, ela conseguiu tirar forças do além, né? E prendeu o Mangog então com correntes que foram forjadas pelos anões e serviam lá para amarrar o lobo Fenrir até o dia do Ragnarok. Óbvio que prendeu o Mangog, só que essas correntes não bastaria, então ela utilizou o Mjolnir para levar o Mangog em direção ao sol e derrotar finalmente o vilão. E aqui a gente pode então usar aquela famosa frase que o feitiço se voltou contra o feiticeiro. Só que o Oddsson, o nosso antigo Thor, ele estava assistindo a isso, ele ficou chocado, porque ele sabia assim que se o Mjolnir ele fosse em direção ao sol, isso ia matar o martelo. E destruir o martelo ali, destruir o Mjolnir, teria como consequências matar a sua Jane. Nessa hora ali a identidade não era mais secreta entre eles, pessoal. Então nesse pouco tempo que restava aí, a Jane e o Oddsson, eles conseguiram compartilhar um último momento, um último beijo, e nisso ela voltou à sua forma humana e morreu nos braços dele. O Oddsson ele se negou então a aceitar essa morte, ele começou a canalizar ali o poder de uma tempestade que surgiu do então destruído Mjolnir ali. Ele usou esse poder para tentar trazer a Jane de volta, como se fosse aqueles paramédicos, sabe? Aqueles que dão aquelas descargas elétricas no peito de alguém. Isso não adiantou em nada, sabe? Mas a alma da Jane, ela estava hesitante em entrar nos portões de Valhalla, e vendo o sofrimento do filho e também respeitando assim o sacrifício da Jane, o Odin ele resolveu entrar nessa causa aí e juntando seu poder ao do Oddsson, pai e filho conseguiram reviver a Jane. Mas sem o poder do Mjolnir ali para trazer de volta a poderosa Thor, ela resolveu então concentrar toda a atenção na quimioterapia, né? E também convenceu o Oddsson lá a voltar a usar o nome de Thor, pois pelas próprias palavras da Jane, sempre deve haver um Thor, alguém aí para carregar esse legado, esse manto. E seguindo em frente, então, durante a saga Guerra dos Reinos, que foi um baita crossover da Marvel aí, ela reuniu ali todos os inimigos de Asgard sob a liderança do Malekith, né? Então eles sitiaram a Terra. De novo, né, a Jane veio com aquela frase que sempre deve existir um Thor, mas às vezes é necessário existir mais de um. E então ela pegou lá os restos quebrados do Mjolnir do universo Ultimate e mais uma vez ela se transformou na poderosa Thor. E assim como na saga lá do Gore, a Jane ela acabou se aliando a 3 versões do Thor, o do passado, o do presente e o do futuro, para enfim então conseguir derrotar o grande vilão da saga. Se vocês acharam meio confusa a história, calma que vai ficar pior, porque esse Mjolnir quebrado aí, na verdade, ele se revelou um Underjarni, que é uma arma lá suprema. Ela é feita de um material místico capaz de se moldar em qualquer arma que precise. Então, quando ele se desfez, ele deixou de ser um martelo, ele virou ali um bracelete, uma abraçadeira que cobriu o braço esquerdo da Jane. Eu sei que foi muito denso até aqui, né? Muitas coisas sobre a Jane, mas só para finalizar, então, essa Guerra dos Reinos, que foi iniciada pelo Malekith, trouxe muitas consequências trágicas, e uma delas foi que muitas, mas muitas valquírias morreram. E entre essas mortes estava a Brunhilde, né, que é conhecida como a super-heroína valquíria. Ela estreou nas HQs lá em 1973. Então, enquanto a Jane, ela olha esses corpos dessas valquírias em um necrotério, ela foi visitar lá para prestar suas últimas homenagens, né? O Thor fala para ela, ele fica lamentando ali que com tantos cadáveres não havia mais como os mortos irem para Valhalla.
Nisso, aquele bracelete da Jane, ele começou a reagir, a interagir, e os espíritos da Brunhilde e de outras valquírias apareceram. Daí a Brunhilde, ela surge e começa a falar com a Jane que ela era destinada a ficar entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Pergunta pra Jane ali se ela aceitaria ser tão temida quanto a morte, tão necessária quanto o descanso e tão forte quanto a dor. Pra quem ficou confuso aí com essa frase em forma de poema e não entendeu esse pedido da Brunhilde, traduzindo essas palavras aí, ela perguntou nada mais, nada menos se a Jane aceitaria ser uma valquíria. Cara, e a Jane percebeu então que havia ali um trabalho a se fazer na ausência das valquírias, assim como naquela época lá que não existia um Thor, e concordou com o pedido. Nesse exato momento, então, a Jane Foster, ela se transformou em uma valquíria e é a mais nova heroína da Marvel aí, que depois vai integrar aí os Vingadores, que agora são denominados os heróis mais poderosos da Terra, e vai ajudar a equipe a enfrentar o Mephisto e o Conselho Vermelho. Mas essa história de Valkyrie, então, a gente vai deixar para um outro vídeo. Com o filme Thor, Amor e Trovão e a volta da belíssima Natalie Portman aí como poderosa Thor, isso já me deixa muito animado, criando mil teorias aí de como eles vão fazer essa adaptação. Eu acho que realmente vão trazer a história do câncer da Jane Foster, e como no teaser que saiu aí, o Thor, ele meio que se aposentou da vida de herói, abandonou o nome Thor, né? O Mjolnir, eu acho que ele vai escolher assim a Jane para assumir esse posto. A gente viu que nas HQs sempre é falado que deve existir alguém aí para carregar o nome, o legado, o manto do Thor. Então, se o antigo Thor desistiu, o Mjolnir, ele vai encontrar forças aí para se reconstruir. Mas agora, o porquê e quando isso vai acontecer, a gente também vai deixar para um vídeo aí só de teorias do filme. Mas sei lá, vai que existe aí um monumento com os pedaços do Mjolnir e a Jane tá lá prestando uma homenagem nos seus últimos dias de vida, né? Mas pessoal, agora é com vocês. Comentem aqui no vídeo se já conheciam todos esses detalhes sobre a poderosa Thor, se gostaram da história dela, se assim como eu, vocês também estão animados com a aparição do MCU. Mandem suas teorias, se concordam com o que eu falei aqui ou não, né? Sobre a aparição da Jane aí no filme. A gente se despede por aqui, fica ligado no Nerdverso, uma boa semana a todos e até o próximo vídeo.